Seja muito bem-vindo a este webinar educativo da FP Markets. Hoje eu vou te mostrar quais são os melhores traders do mundo e como operam. Os melhores não se resumem a esses três, mas eles foram super influentes na formação da minha personalidade de negociação. E eu estou falando de George Soros, Gene Simons e Paul Tudor Jones. George Soros, ele trabalha com uma teoria chamada reflexividade. E um dos grandes feitos deste senhor foi que ele quase quebrou o Banco da Inglaterra. E em apenas um dia ele fez $1 bilhão. Ou seja, é um trader super agressivo, um especulador cambial, também é um investidor do mercado acionário, mas o que o destaca é exatamente essa forma de enxergar os mercados. A teoria da reflexividade, que é um componente importantíssimo na tomada de decisão de Soros, ela tem por entendimento que o comportamento dos investidores influencia os mercados. E ela tenta explicar, inclusive, como funcionam as bolhas financeiras, partindo do entendimento de que nem sempre as ações tomadas pelos investidores fazem muito sentido. Às vezes são impetuosas e estão relacionados ao comportamento também de manada. Quando, no caso das bolhas financeiras, o mercado está super em alta, quando os fundamentos estão em baixa, pelo medo de perder a oportunidade de continuar valorizando assim o seu portfólio. E a partir deste momento que a irracionalidade do comportamento dos operadores criam bolhas financeiras, porque este comportamento está diferente dos fundamentos, nós temos a explosão, né? Ou melhor falando, a implosão do mercado tentando precificar os fundamentos. E quanto mais distorce o mercado em relação aos fundamentos reais que poderiam sustentar aquela alta, maior é a queda. Então a teoria da reflexividade mostra isso. E ele tenta operar, busca operar essas distorções, ou seja, quando o comportamento do mercado não condiz com a realidade, seja no otimismo ou no pessimismo. Ou seja, quando uma empresa tem bastante qualidade, mas ela não para de cair por conta do medo de que ela caia mais, né? Comportamento dos investidores, Soros vê uma oportunidade. Ao mesmo tempo, quando ele observa que uma determinada moeda ela está valorizando-se demais e pelo medo dos especuladores ali perder a oportunidade, né? Ele entende a possibilidade dele entrar vendido, já que há uma distorção de comportamento em relação a fundamentos. Então é muito interessante porque ele sempre busca essas distorções, tá, da realidade, que seria a teoria da reflexividade. Então é muito interessante e faz muito sentido. Agora vamos falar sobre Gene Simons. Gene Simons, ele é um grande matemático, uma mente brilhante, e ele é fundador da Renaissance Technologies e também do Medallion Fund, né, que é um dos principais fundos aí da Renaissance Technologies. O senhor Gene Simons, ele tem uma abordagem algorítmica, né, do trading automatizado, já que ele é um matemático, ele é um dos grandes influenciadores da abordagem quantitativa, do uso de supercomputadores na modelagem, né, das suas operações, projeções, e ele utiliza negociação também de alta frequência, que a gente chama de HFT. Então é um investidor barra especulador, né, um trader barra investidor que utiliza os algoritmos, né? O trading automatizado, uma abordagem quantitativa. Então essa visão
do Gene Simons é muito interessante sobre dados, a importância dos dados na tomada de decisão. Porém, tirando o sentimento, né, o emocional do humano ali na execução, uma análise fria e calculista, e uma execução seguindo também essas mesmas premissas, tendem, segundo ele, a ser mais assertivo do que uma gestão humana. Então ele tem no seu fundo um rendimento ao longo de muitos anos superior à média, que realmente é algo impressionante. Buscando através de algoritmos, de HFTs, né, negociação de alta frequência, distorções de mercado também, porém focado muitas vezes em dados passados que são testados em supercomputadores. Então, ao contrário do Soros, que tem uma abordagem mais pessoal ali, de feeling sobre o que está acontecendo, da sua interpretação, o Gene Simons, ele toma suas decisões não baseado no seu feeling, mas baseado na matemática, mais baseado em dados e o quão esses dados são assertivos no histórico deles, né? O quão esse tipo de abordagem quantitativa é assertiva no histórico, porque ele usa supercomputadores para fazer essas projeções. Então, é uma visão muito interessante, fria, né, calculista, mas por isso lá décadas, né, sendo um dos melhores fundos. Já Paul Tudor Jones, que é um dos traders que mais me influenciaram e que continuam a me influenciar, ele é um macro trading, ou seja, ele trabalha com uma análise profunda da macroeconomia, macroeconomia que você tem acesso a todo esse sentimento, né, ali no calendário econômico, em que você pode perceber através dos 3 touros, que são notícias, fatos econômicos que têm mais influência sobre os ativos em geral, né? Como é que está o sentimento de mercado. Então ele trabalha com esse sentimento macro, né? Global. Então ele é um dos melhores, na minha opinião, o melhor macro trading. Inclusive tão bom que previu, né, o crash de 1987. Então ele utilizou o macro trading mais análise técnica para prever o crash de 1987. Ou seja, mostra o quanto ele é bom em sua análise assertiva. Prever um crash, prever uma crise, prever um desconto nos mercados é uma tarefa extremamente difícil. E Paul Tudor Jones conseguiu, trabalhando vários fatores, né, no macro trading, ou seja, ele observou, contava ali os dados do calendário econômico a nível macro e as possíveis consequências disso, cruzou este sentimento de mercado com o próprio preço por si, né, através da análise técnica, e observou, opa, eu tenho aqui uma oportunidade, eu tenho aqui uma crise acontecendo, eu tenho a possibilidade, né? Nós que somos traders operamos comprados e operamos vendidos, então tenho uma oportunidade, porque para um trader as oportunidades não são apenas quando o mercado está bom, quando o mercado está subindo, mas também são tão boas quanto quando o mercado está caindo. Então, através da análise técnica e macroeconômica juntas, ele conseguiu detectar oportunidades, né, se antecipar e fazer uma excelente gestão de posição. Então eu particularmente tenho muita influência na minha forma de enxergar e executar do Paul Tudor Jones, porque ele realmente consegue utilizar várias ferramentas, várias formas de leitura juntas e executar com uma sinergia fantástica, tendo resultados inimagináveis, acima da média. O que nós podemos aprender com esses grandes traders é que eles têm uma leitura e uma perspicácia única, cada um da sua forma. Você tem o Soros com uma visão de
vou trabalhar a reflexividade, vou trabalhar as distorções de comportamento do que está acontecendo em relação aos fundamentos e vou ganhar dinheiro em cima disso. É assim que pensa o Soros. Já o Gene Simons, ele não trabalha com o seu próprio feeling, mas sim matemática pura, algoritmos, né? Dados históricos, muitos dados que são testados e modelos que são testados à exaustão através de supercomputadores que desenvolvem sistemas de negociação de alta frequência que tendem a trabalhar ali de uma maneira muito fria e calculista, tomando a decisão correta no momento correto. A influência humana, muitas vezes nas decisões, elas prejudicam muito a qualidade das operações, porque existe um viés, um enviesamento particular e comportamental, como fala Soros, que transcende, né, os dados. Então, quando você, segundo Gene Simons, passa a utilizar apenas o dado como decisão, né, não tendo a interpretação humana, o entendimento humano, o sentimento humano, você tende a ser mais lucrativo, porque você opera a razão e não intuição, e não feeling, e etc. Então, se nós juntarmos essas três visões distintas, né, nós temos um trader completo, né? O Paul Tudor Jones, ele é o que chega mais próximo, na minha visão particular, de um trader completo, sendo humano, que é o macro trading, com essa incrível ferramenta que é a análise técnica, para você entrar na hora certa, para você ter o teu stop, para você visualizar alvos ou gerir as posições. Então, quando você não utiliza apenas uma abordagem só e duas abordagens que se conectam, como é o caso da análise macro, como é o caso da análise técnica, juntas, naturalmente você vai ser mais assertivo, né? Porque nós precisamos de se chama confluência de fatores. Nós precisamos de confluências, né, de fatores. Não é apenas o gráfico, ou o sentimento de mercado, ou uma correlação, ou um dado do calendário econômico que vai nos dar um bom posicionamento, mas sim o pacote completo. E quanto mais recursos você usa para somar forças na tua decisão, né, melhor trader ou investidor, né, você é. Então, esses três grandes traders formaram a minha personalidade de negociação, a minha visão de mundo dentro dos mercados, cada um com a sua forma peculiar. O que eles têm em comum? Todos têm resultados que os tornaram bilionários, o que mostra que é possível ter visões plurais, que não existe apenas um caminho para ser bem-sucedido no trading. Existem, né, vários caminhos que te levam a ser bem-sucedido. O segredo para ser bem-sucedido não é apenas a visão da técnica e o quão você é bom nela, mas a gestão de risco. Isso todos eles têm em comum. Eles são excelentes gestores. Eles fazem uma gestão de risco aplicada. Eles fazem uma gestão de risco coerente. Eles gerem suas posições. Eles não deixam trades perdedores se tornarem grandes prejuízos, ao mesmo tempo que eles não permitem que trades vencedores se tornem trades perdedores. Então a gestão de risco faz toda a diferença. E o que eles têm em comum, o que os tornou bilionários, não foi apenas sua visão, que são plurais, né? Visões diferentes, mas sim o que eles têm em comum, que é uma perfeita, ou o mais próximo disso, ou pelo menos uma coerente gestão de risco. E todos eles têm isso em comum, foram gestores, né?
de grandes fundos. Eu gostaria de agradecer a sua participação e caso este webinar tenha sido útil para você, considere curtir, considere se inscrever no canal e também ativar o sininho para todas as notificações. Até mais!